Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. E o Grêmio ficou no empate ontem com a Chapecoense 3-3. E o Grêmio perdeu uma oportunidade aí de subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Olha, o Grêmio jogou com os titulares ontem, né? O Internacional amanhã é o primeiro jogo aí da Vale Vaga na final da Copa do Brasil. O Internacional vai pegar um Cruzeiro ameaçado aí sobre grande pressão nesse jogo de amanhã no Mineirão. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, Raul Rocha. Cadu. Mano Chance, me dando a honra e o prazer. Tamo junto, irmão. E Ronaldo Napoleão. Quero ver o que vai sobrar. Que vai sobrar pro Renato ou não vai sobrar hoje, hein? Vamos ver. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multimídia, né? Então você nos assiste aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua mensagem, a sua crítica e também compartilhando nos seus grupos, pedindo seus amigos compartilhem, né? Para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Apenas um aninho no ar, né? Então faça isso. É só você digitar RDC TV em todas as plataformas digitais que você acessa aí ao vivo, on demand, a nossa programação, a programação da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, né, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, então é o caminho para a sua segurança e da sua família. Falando em segurança, Raul e Napoleão, o que faltou segurança para o Grêmio ontem? Deu muita segurança. Foi insegurança? Foi uma insegurança? Não, pelo contrário, foi muita segurança. Segurança que excesso de confiança? Excesso de confiança. Né? O time titular, que vinha de uma boa apresentação na Libertadores. E é normal, viu, Cadu? Eu faço uma rememoração aí da minha época, quando estava embalado, o time estava com moral, bem, às vezes num jogo com um adversário, né, que está praticamente lutando para chegar no grupo intermediário ali, né, tu acaba se descuidando das coisas importantes, né? E o principal de ontem foi que a dupla de zaga do Grêmio que surpreendeu. Pois é, né? A dupla que foi a surpresa foi o Jeromel fazer gol de cabeça, que nunca faz, né? E depois também eles serem driblados ali, com Kahneman, com facilidade. O Napoleão, mesmo com essas colocações do Raul aí, tem que tomar 3 gols da Chapecoense, né? Bem, boa noite, Cadu, boa noite, querido Mano, meu amigo, colega Raul, de conselho, telespectadores. Eu acho o seguinte, essas coisas, esse resultado do Grêmio contra o CSA, contra a Chapecoense, eles serão evidentemente esquecidos e não terão o menor problema se o Grêmio continuar adiante nos outros torneios. Mas eu fico a me perguntar, e se não continua? Mas o presidente Romildo já disse até a semana, ou seja, que o Grêmio ia passar a dar importância para o Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí passa a ser tragédia. Está vendo aí os melhores momentos. Agora, exatamente por isso. Agora, por aí eu fico muito mais do que o resultado. Eu fico pensando assim, Raul, tá certo? Isso acontecia na tua época, é verdade. Mas eu tenho certeza que na cabeça dos 15 mil torcedores do Grêmio que foram ontem, não passava isso. Não é possível que 2 jogos seguidos, tanto o time reserva quanto o time titular, demonstrem, e ontem, ao menos no primeiro tempo, um desinteresse completo. Não é possível, por exemplo, que nós levemos 45 minutos no primeiro tempo sem marcar ninguém. Sim, o Grêmio achava que estava jogando contra absolutamente ninguém.
Se nós fizéssemos um time ali no Arrabal, qualquer de Porto Alegre, nós conseguiríamos jogar atrás da minha cancha do Grêmio ontem. Ninguém marcou, ninguém. E aí, eu não sei se é consequência disso ou não, mas muito sim, a atuação do Jeromel, especialmente do Kahneman, foi absolutamente desastrosa. A do Kahneman especialmente, não acertou absolutamente nada. Então, aí quando o Grêmio resolveu atacar, quando o Grêmio resolveu, parece, agora vamos jogar, aí amassou a Chapecoense. Mas, vamos ser francos, não houve injustiça. Não houve. O Grêmio teve 3 chances de fazer gol lá contra o Libertad, fez as 3. Fez os 3 gols. Ontem, o André, se eu não me engano, voltou a jogar o que jogava. Não deu, se deu um chute a gol, olha, eu não me lembro. Então vê bem, isso pode, repito, pode acontecer, então, mas as 15 mil pessoas, incluindo a mim, que foram lá, esperavam sim uma vitória do Grêmio. Ora, não é possível tu não ganhar de 4, 5 partidas dos times que estão no Z4. É inadmissível. E o Grêmio vem jogando mal na arena. É uma coisa inexplicável. E aí tu vais ouvir as entrevistas do Renato, é mais do mesmo. Ou seja, se ele não atentar para o fato de que o Grêmio não marca, não consegue marcar, nós não vamos longe. E aí este resultado, combinado com aquele resultado de atuação ridícula contra o CSA, com os reservas que precisam buscar chance, não ter vontade de jogar. Então esse, indo mal, que ninguém quer, bate na madeira, nos outros torneios, isso aí nós vamos lembrar. Sobre o jogo que tu falaste em relação às declarações do Renato, até a gente tem 2, depois a gente vai, inclusive, né, avaliar o pênalti que foi marcado, nos 48 do segundo tempo, né? O juiz marcou, depois o VAR acabou desmarcando, né? Mas o Renato fala primeiro exatamente sobre esse jogo de ontem, esse empate. Nós começamos bem, depois tomamos os gols, depois tivemos uma queda, depois no segundo tempo nós melhoramos bem, pressionamos, mesmo estando atrás do marcador. A gente estava construindo, buscamos o empate, depois houve aquele lance no final do jogo. Enfim, a gente não pode ficar tropeçando com esse tipo de jogo dentro de casa, né? Principalmente se tratando de um campeonato brasileiro, onde a gente busca sempre subir na tabela. Mas infelizmente aconteceu o que a gente não esperava. Te agradou aí essa entrevista do Renato, essa explicação? Eu sempre digo o seguinte, se botar um robô para falar depois dos jogos do Grêmio e botar o Renato, não tem uma diferença. É a mesma coisa, botar uma gravação, ele não fala taticamente de jogo nenhum, entendeu? Ele fala aquilo que todo mundo viu, melhoramos um pouco, depois fomos lá, fizemos um gol, fizemos 3 gols, e não é possível que a gente tenha esse resultado. Bom, mas bota qualquer um lá, poste, e ele vai dar as entrevistas que o Renato dá, nem ouço mais. Concordas ou não, Raul? O Grêmio, a gente sabe que esse tipo de apresentação aí, quando os times considerados até mais fracos, né? Tem que melhorar parece que o Grêmio está querendo se igualar. Mas nada que não tenha sido percebido também quanto às equipes boas, que é a marcação do meio-campo muito mole, muito longe do adversário. Tu não pode dar espaço para jogador com uma certa habilidade de pensar, mesmo nos times ruins, né, considerados mais fracos aí. Por quê? Porque daqui a pouco o sujeito cria. Aquele centroavante aí que no Grêmio não teve nem chance, o menino foi ali, o Everaldo, né? Foi ali, driblou 2 com uma facilidade e a Chapecoense desenvolveu um jogo no meio campo que não era para desenvolver, porque faltou marcação no meio campo.
Vários especialistas hoje, depois do jogo, já falaram isso, e é uma verdade, mas não é pontual desse jogo. Isso já vem acontecendo há algum tempo. A gente sabe que o Michael não tem aquela pujança ali de meio campo, de marcação, como ele já teve épocas atrás. Ele carece de preparo físico, ele tem um desgaste maior que os outros. Então, imediatamente, tem que achar um substituto para ele. Em relação a isso, e aí foi uma declaração, mas antes eu quero colocar para o ano, parece que o Grêmio está querendo se igualar ao Internacional, né? O Internacional tem essas dificuldades aí, é histórico, né? Exatamente perder pontos, deixar de ganhar pontos contra equipes medianas. O Internacional no passado disputou título e acabou, né, também tropeçando lá no Vitória, que estava caindo, perdeu, nessa própria Chapecoense também, né? Então parece que o Grêmio está querendo se igualar isso aí, essa estatística do Internacional. Boa noite, Champollion, Raul, Cadu. Prazer estar aqui com vocês na RDC. Meu amigo Cadu, é uma honra para mim poder estar aqui contigo. Honra é nossa. A minha especialidade não é falar do co-irmão, né? Mas essa questão de ressuscitar os mortos, ela começa a virar trauma, né? Não para uma camisa, porque a camisa ela é pesada, ela tem tradição, mas para um time, né? Mesmo para um time vitorioso como o Grêmio, o que eu acho que está acontecendo com o Grêmio é que o Grêmio é um grande ponto de interrogação. Porque o Grêmio, ele é um time vencedor, é um time que tem toque de bola, que tem qualidade, principalmente do meio para frente, senão não faria 3 gols contra a Chapecoense, não faria 4 contra o Fluminense, depois teria tomado 5. Agora, o que está faltando para o Grêmio, na minha opinião, é intensidade. E aí, para mim, o grande ponto de interrogação, e eu acho que é o grande lema do próprio Renato, pegaste muito bem, é o Michael. Porque o Michael é um líder do grupo, é um cara importante para o vestiário, é um cara vencedor, é um cara que incomoda, inclusive, né? Eu acho que ele começou a construir a história dele naquele Grenal lá, naquela brincadeira que ele fez com o D'Alessandro ali, etc. Então ele é um cara que tem a torcida, que tem um toque de bola. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o Grêmio não tem primeiro volante. E um time que não tem intensidade, tem toque de bola, que não tem primeiro volante, acho o Matheus Henrique um bom jogador, um cara que está segurando o meio campo do Grêmio nas costas ali, está carregando o piano e não é primeiro volante. Ele se desprende muito pro ataque, né? Exatamente. Então, é diferente de um D'Alessandro que joga mais na frente, mas no momento que tu tem um volante como o Michael, tu tem que saber jogar com isso. Eu, no meu time, ele entraria no segundo tempo. Tá ganhando, tira o Jean-Pierre, tu bota ele, mas tu tinha que ter um volantão. E aí o que está acontecendo? Como a zaga do Grêmio, que no papel é uma zaga fantástica, mas não está vivendo um bom momento, não está conseguindo ter aquele alto nível de competição que ela sempre teve para superar essas fraquezas do Grêmio. E aí, eu acho o seguinte, eu admiro o Renato Napoleão, não pelas entrevistas dele, porque eu acho que ele é um cara que ele preserva o grupo nas entrevistas. Nas entrelinhas, vocês são conselheiros que vivem mais dentro. Tu pega, por exemplo, assim, ó... E ontem ele disse de novo, questionado pelos repórteres, né, exatamente sobre a atuação até do Kahneman, eu não falo de maneira individual. Não, e tu todos perdem, todos ganham, exemplo, todos empatam. Se eu sou treinador de futebol, eu pego a primeira partida do Grêmio em casa na Libertadores contra o Libertad e mostro para o meu time, sempre quando ele for jogar, como tem que ganhar do Grêmio na arena. Marcando pressão, não deixando o Grêmio jogar, não dando toque de bola. O que o Renato foi falar? Deu mole, daí ele começou com aquelas conversinhas, hoje não foi nosso dia, etc. Então, toda a pressão que o Grêmio teve, e eu acho que o Grêmio conseguiu dar um sprint, até porque o grupo era fraco, para conseguir se classificar na Libertadores, e agora no mata-mata, um time com a camisa, com tradição, pode fazer 2 jogos de exceção com o Palmeiras. Eu acho que agora a mata-mata é diferente, exatamente. Agora, tu soube levar e gerir o grupo. Daí tu vai pensar assim, o Lua era o melhor jogador do time, não joga, é um jogador que tá lento, é um jogador que tá com dificuldades. O Diego Tardelli é um cara que, vem cá, como é que ele não vai ser centroavante? Ele não corre mais para ser. Como é que não vai... Se quando o Diego Tardelli chega em Porto Alegre, todo mundo diz, agora chegou o camisa 9, ele é o camisa 9. Chegou o camisa 9. Daí na primeira entrevista
Não sei se o Jael deu a barbada pra ele, diz aqui, ó, centroavante no Grêmio morre de fome, meu, tu vai te dar mal aqui, daqui a pouco eu assim, eu não quero ser camisa 9, mas para aí, cara, o cara foi contratado pra ser centroavante de mobilidade, o Tardelli acabou sendo fundamental. Olha o Tardelli contra o CSA jogando na ponta e olha o Tardelli jogando no meio. Mas deixa eu chamar, teve um lance polêmico. Eu vou bem. O Renato poderia dar entrevista que desse. As entrevistas dele são péssimas, ou é uma chatice. Mas é uma característica dele. Quando o resultado é negativo, ele tira o foco. Isso aí tá tudo. Ele tira o foco. Mas, gente, ontem foi a questão da arbitragem. Não falou sobre o jogo. Mas isso está tudo certo. E ele está absolutamente correto nisso. Só que as coisas se repetem. Ele tem comando do grupo. E tem. Não. Olha só, ele tem os jogadores na mão, tá tudo certo. Só que nenhum centroavante que ele trouxe, Raul, nenhum. Funcionou. Nenhum deu certo. E o Jael? Não. E o Jael? Mas peraí. E o Jael? Mas mandou embora. Não. Mas fazia gol. Mas ele virou. Ele virou jogador importante. Mas o Jael era a chacota, inclusive, de vocês. O Jael, comparado com ele mesmo, quando chegou, o Jael comparado com o André, Viseu e outros que entraram, o Jael tá bem. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a banca com o Renato parece que só recebe. Não paga nunca. É o seguinte, ele tem o comando do grupo, coisa e tal, mas vem cá, eu não estou vendo os jogadores morrerem por ele. Não estou vendo. Mas não é questão de morrer por ele, Raul. O Jean-Pierre, ontem questionado, né, e aí exatamente sobre isso, e ele disse, mas não tem como tirar o foco, não tem como tirar a cabeça desses jogos agora de Copa do Brasil e Libertadores. E o Jean-Pierre parece, tecnicamente, um jogador extraordinário. Mas às vezes parece que ele entra ou está no jogo, parece que está passeando na praça. Não, ele e o time todo. Ontem o time inteiro, ninguém marcava. Mas só tem que dizer para o Jean-Pierre que se o Grêmio não chegar até em sexto no Campeonato Brasileiro, ele está fora da Libertadores do ano que vem. Ele tem que entender que o salário dele é alto e ele tem que jogar com foco. Napoleão, isso serve para Grêmio Internacional, ok? Se chegar ao título de Copa do Brasil, Libertadores, mas se ficar fora, tu tem que o ano que vem, o Copa do Brasil, tá, evidentemente, mas Libertadores, para te salvar o calendário do ano que vem, se tu não conseguir chegar a um desses títulos aí de Copa do Brasil, ou Libertadores, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que estar entre exatamente os 6. Mas ontem teve um lance polêmico no finalzinho do jogo, né? E a gente... Agora, antes do lance polêmico, se me permite, não sei se vocês viram, eu não tinha visto a entrevista coletiva do Renato. Foi a primeira vez no ano que eu vi ele assim, abatido. E isso é sintomático. Porque não foi uma coisa assim, porque normalmente quando ele vai para as entrevistas coletivas, ele vai, não, eu sou o cara, mata no peito, blinda o grupo. Ontem ele não pareceu com esse espírito, ontem ele estava meio assim, até preocupado, eu vou dizer, porque esse era um jogo que tu projetava 3 pontos. Preocupado porque o esteio do time do Grêmio, qual é o grande setor do Grêmio? É a dupla de zaga. Vamos ver o lance do pênalti, lance polêmico aí, né? Para mim não foi. Vamos rodar aí o lance do pênalti. Claro que não foi pênalti. Vamos botar em tela cheia isso aí, pois é, vamos botar em tela cheia, olha só. Vamos ver de novo foi aí. Foi mais pênalti que o pênalti do Emelec no Flamengo, mas não foi pênalti. Pois é, olha ali, porque houve aquele choque ali. O Renato falou que foi puxado por baixo. Eu sinceramente, eu não... Não foi carga para ele, ele se atirou. O pior é que se ele se jogou, tu vê que ele dá um joga, ele além de se jogar, ele trança as pernas. Não houve pênalti, gente. Nós temos que ser realistas. Contra o Flamengo foram 2 escândalos. A marcação que o árbitro fez, um escândalo, e o pior escândalo, o VAR. Não chamar o cara, né? Não, o pior escândalo, o VAR ter confirmado o pênalti, que não houve, gente. Sim. Então, eu não vou reclamar de ontem. Ontem, Napoleão, a falha desse lance... Quem desmarcou foi o VAR. A falha desse lance foi o árbitro
não ter anotado o pênalti e depois alguém buzinou alguma coisa na orelha dele bandeira. e aí ele Só marca pode o pênalti. errar. Sim. Pô, o lance foi Aí bandeira. depois do... Se ele não marca, não ia dar toda aquela Olha, cena. Raul, quem deu o pênalti foi o Bandeira. Foi Que bandeira, pode. perfeito. Pode. O VAR só vai chamar a bola. Sai, o VAR chama, o VAR diz pra ele, olha, tu não marcaste, mas pode ter. E ele vai lá e confere. Entendeu? É isto. Mas eu acho que perde muito tempo por uma coisa. Não, o que VAR tá todo tá, mundo- o que nem entendimento, o árbitro Meu foi entendimento, fraco. O cara tá 10 metros O ar- na não, frente. o árbitro não errou no pênalti. Bandeira Onde é que não o árbitro errou? O árbitro picotou o jogo, como eles sempre fazem. Eles deixam o time menor se picotar o jogo, cair, fazer tempo. E ele dá, no final do jogo, 5 ele errou minutos. ali, E depois, só pro VAR, foram 2 minutos. Ele vai lá, aumenta um minuto. E aí ele não tem aquela regra 18, que é a questão do bom senso. Saiu o escanteio e Não deixa bater o escanteio. Quer dizer, Não, o VAR ele tem que ser aperfeiçoado, não tenha dúvida nenhuma. Eu sou não, mas favor eu do não VAR. culpo o VAR ontem. Eu O acho VAR não eu teve acho que culpa o VAR, nenhuma. tu ameniza, tu diminui, né? Os erros, né? O VAR também erra, né? Não, pega o Inter e Palmeiras na Copa do Brasil, por exemplo. Se ele não anula aquele pênalti que não foi, que foi escandaloso, que o Felipe Melo se tirou, né? E claro, a gente ficou indignado porque o jogo foi para os pênaltis, porque ele ainda deu depois a falta ali, mas se não tem o VAR, era o Palmeiras que teria passado. Vamos combinar, o VAR Depois anulou o gol do 99, depois de Internacional. tantos, eu vi esse do Flamengo, é escandaloso. Aqueles caras estavam no VAR. Mas, foi nunca mais. mas aí é a grife do Pitana, né? Não, mas aí não. Porque o árbitro já apitou final de Copa do Mundo, o árbitro é o cara, errar, não sei o pode quê. errar. Daí é o seguinte, o cara viu, na hora ele, não, eu vi, tá tudo certo, não sei o quê. Ali. É o erro Mas moral. classificou o Palmeiras. Quer dizer, classificou o Flamengo. Vamos ver o que o Renato, qual é a explicação do Renato exatamente em relação a esse pênalti aí. O erro está que o Kahneman, acredito eu, que só o empurrão não tenha sido suficiente para dar o pênalti. Só que o Kahneman não foi só empurrado. O Kahneman sofreu o pênalti embaixo. Foi a mesma jogada que aqui do lado da área, ele tropeçou sem querer no adversário e o árbitro deu falta. Eu acho que um tipo de falta desse, ela é falta sim, mas ela é fora da área, como o Grêmio teve essa falta fora da área com o Kahneman, mas ela é falta também dentro da área. Só isso, acho. Então muita gente está falando, não foi pênalti. Então vou abrir os olhos dessas pessoas que de repente não viram direito o lance. Algumas pessoas estão analisando se o Kahneman foi empurrado ou não em cima. O pênalti foi embaixo. Se vocês repararem, no pé direito do adversário, ele derruba o Kahneman. Sem querer, acredito eu, mas sem querer é pênalti também. Eu vivo falando para o meu jogador, não existe meia mulher grávida. Ou ela está grávida ou não está. Então não existe meio pênalti. Ou foi pênalti ou não foi. Pois é. Essa é nova. Meia mulher, essa é nova, Renato. Uma coisa só, ele tem razão, né? Os árbitros são muito seguros quando é fora da área e dentro da área são os É que na realidade não os tem árbitros... essa veemência toda de Mas é que marcar, dentro da tal, área é né? pênalti. Bom, Tu mas não pode errar de jeito nenhum. Aí o Renato traduziu o correto. Falta é falta, dentro da área ou fora da área. Então, essa veemência dos árbitros marcar falta, como tu falaste, o jogo foi picoteado todo o tempo, toda faltinha, era um empurrãozinho, falta. Aí dá um empurrãozinho da área, não é pênalti. Então aí dá para entender a lógica do Renato. Claro que eu também achei que não, nesse lance ali não foi pênalti, o jogador bate muito, de um modo muito fraco ali na perna do Kahneman, não foi suficiente para derrubar e marcar pênalti. Mas tem essa situação aí, que os árbitros têm uma força para marcar fora e são fracotes para marcar lá dentro da área. Eles estão muito se resguardando em cima do VAR. Agora é o seguinte, tu vai ver o VAR, né? Daí tu é árbitro de futebol. Daí tu vê o atacante, que não era atacante, o zagueiro, mas o jogador que estava no ataque, dando aquele pulinho. Na tua experiência, tu vê aquilo, não, o cara se jogou.
Porque aí também tem aquela coisa do jogador de querer ser malandro para cavar o pênalti. Daqui a pouco, se ele deixa o corpo normalmente, não tem, tu vai ver o lance, tu vai ver, não, o contato gerou o pênalti agora. Não, para aí, teve o contato por cima, por baixo eu até nem vi, posso até analisar de novo. Agora tu dá um pulo para frente. Sabe por que teve o contato embaixo? Porque quando o Kahneman se atira, ele literalmente se atira. Dá um peixinho. Quando ele dá um peixinho. Ali as pernas dele levantam atrás, ele trança. O jogador atrás não ouve absolutamente nada. Carlos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e os pneus estão ficando desgastados, careca, então você aproveita o que sempre você encontra lá, né? É o feirão de pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus é na Casa Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também nossos dois toques para a CERS, CE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CE 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é planejamento no CIEE e êxito, né, no CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Internacional. Jogaço amanhã, né? O primeiro jogo aí é o jogo que vai decidir nos dois jogos quem será o finalista, né, da Copa do Brasil. E o Grêmio, na semana, tem o Palmeiras também, a dupla, é aquela nossa vontade. Flamengo, né? O Palmeiras, né? Sim, porque tem Libertadores, então tem e aí com o Atlético, né? Depois tem o Flamengo, o Grêmio com o Palmeiras e depois... A 14ª agora é o Flamengo, né? Não, mas pelo Campeonato Brasileiro. Sim, pelo Brasileiro. Né? Depois tem Copa do Brasil, tem o Atlético, tem Libertadores, tem Palmeiras. Então, Flamengo depois do Grêmio joga com quem? Depois do Grêmio? O Flamengo não joga contra o Grêmio? Sim. Final de semana? Sim. Sim, depois do Flamengo tem Na o quê? outra semana é a Copa do Brasil, Grêmio e Atlético. Não. O Flamengo. Ah, o Flamengo? É, porque eu quero saber se o Flamengo vai jogar com os reservas. Mas o Flamengo não é adversário do Grêmio, rapaz. O Flamengo é adversário do Não Grêmio. é isso. Já voltamos. Tá já bom, voltamos. eu já te digo aqui. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Raul Rocha, Mano Chandes e Ronaldo Napoleão. Você nos assiste canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multimídia, né? Então você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. E é só você digitar RDC TV em todas as nossas plataformas, no site, no Twitter, no YouTube, no Face, que você participa, mandando a sua mensagem, compartilhando, né, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Estamos aí um aninho no ar, né, só uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Nossos Dois Toques para a Baidob, lá tem tudo na linha automotiva, multimídia para todos os tipos de carro, automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente, películas para carro e para residência. O espetáculo, as películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, além do site, tem duas lojas. Na Avenida Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e da Avenida Ipiranga 5800. Nossos Dois Toques também para Village Serviços Contábeis. Só você acessar o site, né, www.village.com.br, ou você liga 51 código diário 3341 2211 e você se torna um cliente da Village. Eu fiquei defendendo também, em relação ao jogo, o Tardelli, né? A palavra do Tardelli sobre o jogo, ele que foi, inclusive, o autor que não permitiu que o Grêmio perdesse a partida para a Chapecoense e aí ficou no empate no 3-3. Vamos ver o que o Tardelli falou exatamente. E o Grêmio que, mais uma vez, ele foi Salvador contra o Libertad, né? O Napoleão, e ontem mais uma vez. Vamos ver o que ele disse em relação ao jogo de ontem? Pois é, a arbitragem infelizmente hoje ela não teve uma boa noite, né? O árbitro não teve uma boa noite. Um pouquinho confuso ali no final, né? Não sei se foi pênalti não, ele é o comandante da partida, mas acho que não vale a pena ficar reclamando, né? O VAR está aí para isso, para a gente, para consertar os erros, né? Então se foi pênalti ou não, o importante é que o árbitro fez o papel dele hoje.
A reclamação em relação a esse pênalti que a gente mostrou no bloco anterior, também a posição do Renato. Mano Changes, e aí como será o Inter amanhã? Contra um Cruzeiro sob muita pressão. Mano Menezes colocou o cargo à disposição, não foi aceito pela direção. Eu acho, para mim, os deuses do futebol e as circunstâncias transformaram essa na partida mais difícil que o Inter vai ter no ano. Por quê? Porque a regularidade do Inter passa pelo Rodrigo Lindoso, que a gente não sabe se vai jogar, né? Se a gente for pegar o Inter do ano passado, quando jogava com o Rodrigo Dourado, um volante que marca e sabe jogar, o Inter era um time, quando não jogava, perdia sempre, então estatisticamente isso comprova. Quando o Rodrigo Dourado se machucou, o Rodrigo Lindoso trouxe essa regularidade. O Lindoso viajou, está lá em Belo Horizonte, mas não tem escalação garantida ainda. Não tem, Mas eu acho que sim. Vai fazer um teste, né? Raul, ele jogar. Se o cara viajou, meu amigo. Mas quando ele se machucou, eu estava no estádio, eu botei as mãos na cabeça, assim, o jogo já estava encaminhado, eu disse, esse era o cara que não podia se machucar, porque esse cara era fundamental, tá 100%. E até porque o Richelli não mostrou ainda, né, o futebol desde a lesão, assim, o Richelli para mim ainda é um ponto de interrogação. Para mim o time do Inter vai estar escalado, o Nonato joga, o que a gente não sabe, é se vai jogar o Richelli ou o Rafael Sobis, entende? Não, mas ele pode... Eu acho que o Wellington Silva tem que ser a arma para o segundo tempo, para quando o time do Cruzeiro estiver mais cansado. Agora, para mim, não só pelo problema de escalação do Inter, o grande problema todo é a circunstância que o Cruzeiro vive, que pode ser revertida dentro de campo. Pois é, porque tu imagina, tá? Se tu passa para a semifinal, é 20 milhões que entra no cofre do semifinalista. Há 2 meses o time do Cruzeiro não recebe salário, segundo a notícia. Qual é o jogo que os caras vão jogar? Pois é, mas... Né? O mesmo que vai acontecer, não o mesmo, né? Eu acho que com o Cruzeiro se potencializa pela crise, pelos escândalos, pelo Mano ser um cara experiente. O Cruzeiro vai jogar muita bola. E eu acho assim, o Inter, ele precisa, obviamente, sair vivo desse jogo, tem condições de sair vivo, porque o Inter tem intensidade no meio campo. Agora, eu não queria estar na pele do Odair, Cadu, porque se for pensar assim, o certo seria botar o Sobis, né, o que todo mundo quer, bota o Sobis no lugar do D'Alessandro, bota o Nonato no meio campo e recua o Edenilson. O Edenilson é o melhor volante do Brasil em atividade. Daí tu vai perder o contra-ataque, a velocidade com o Edenilson e jogar com ele parado, sabe? Eu prefiro, daqui a pouco, se o Richelli estiver bem ou se o Rodrigo Lindoso estiver 90%, 80%, entrar com o Lindoso para não perder a jogada mais vigorosa que o Inter tem, que é o contra-ataque com o Edenilson. Tá certo? E aí tem o Nonato, que é um cara que se movimenta também, eu gosto muito do futebol dele, tem entrado muito bem nos jogos, a intensidade do Patrick. E aí no segundo tempo tu tem 2 peças, tu tem o Wellington Silva para ter a jogada de 1 contra 1 aguda, e tu tem, né, o Sobis, que é um cara que eu admiro, é um cara que é meu amigo, é um cara que é um homem libertador, e que conhece muito bem a casa como Cruzeiro. Então assim, a grande dúvida dele deve ser Richelli ou Sobis. Se tu for pensar assim, Sobis, é o teu jogo de exceção, é o teu jogo. Mas eu acho que pelo posicionamento... Só que aí nós vamos perder o Edenilson, Pelo posicionamento, eu acho que seria a dúvida dele, mas eu não acredito que ele colocasse o Sarrafiore, até porque é um jogo decisivo aí, o Sarrafiore é um jogador considerado pela própria comissão técnica aí de um jogador que não está pronto, então não vê. Mas o Internacional fez treino fechado, o Internacional que saiu direto do Rio, né, para Belo Horizonte. Inclusive a gente tem a chegada, né, do Inter lá em Belo Horizonte, hoje fez treino fechado, essa foi quando o Inter chegou exatamente. Agora, a postura, que o Internacional... Eu acredito que mesmo o Edenilson dizendo já que o Inter hoje é um time maduro, o próprio Rodrigo Caetano disse que não, que o Inter vai ter não vai ficar fechado, não vai ficar trancado, mas eu não acredito que o Odair saia para... Acho que ele vai naquele esqueminha dele. Mas aí é que tá, se tu joga ou com o Richelli ou com o Sobis, e tu diz o seguinte pro teu time, nós vamos jogar com mais volantes, nós vamos povoar o meio campo, mas nós não vamos deixar eles tocar a bola. Tem que segurar o Pedro Rocha, que é um bom jogador, é o jogador de 1 contra 1, é o jogador com velocidade, né? Agora, se tu marcar em cima o Cruzeiro e
eu acho que o Robinho, que para mim é o grande nivelador desse time do Cruzeiro, que não está bem ainda, que tem jogado só 30 minutos por partida. O Robinho é o cara que faz esse equilíbrio entre o ataque e a defesa do Cruzeiro. Esse cara não está bem. Então, isso faz com que o time do Cruzeiro não tenha intensidade. Eu acho que ele joga com o Fred, vai dar mesmo com as tretas que rolaram entre eles. Ele joga o Fred não tem... Sabe por que eu acho que ele joga com o Fred? Para explorar as laterais com o Pedro Rocha. Então o Inter tem que estar atento. O Fred está muito bem, viu? Não faz gol há 15 jogos. Mas aí daqui a pouco vai chegar. 16 jogos no... Mas tem uma hora que não tá fazendo. É que nem o André ficou também. Agora fez 2 dias. Os dois. Tem uma hora que essa é a nossa esperança, Napoleão. Não, ele faz 2 do ano. Mas eu acho o seguinte, o time está preparado. O time está preparado para marcar. Mas o Lindoso virou craque. Tá certo. O time vai marcar em cima. Lindoso virou craque. Mas não é uma questão de Lindoso, ele trouxe regularidade. Não é questão de jogar craque, Napoleão. E assim, eu gosto de ver futebol Lindoso é um jogador comum. Não, tudo bem. Mas se tu for pegar as 15 partidas que ele jogou pelo Inter, ele não foi mal em nenhuma das 15. Não. Ele é um jogador... Desde que o Rodrigo Dourado se machucou... Ah, bom, mas não jogou 15. Não, jogou 15, jogou 12 mas partidas, antes... entendeu? Não, mas calma aí. Antes do Rodrigo Dourado se machucar, toda vez que ele entrava... era ele não jogou bem no Grenal dos reservas. Totalmente não jogou bem nos... Mas depois, assim, teve partidas que deram o melhor em campo da Alessandro, pro Nonato, que era guria, etc. Que ele foi o melhor em campo. Napoleão, mas assim, eu acho não que... é questão de virar craque. Até porque no futebol brasileiro, quem é que esse craque tem no futebol brasileiro? Me indica aí, me enche uma mão. Não é nem craque, grande jogador. Não é grande jogador. Não, é que num time organizado, é aquele ditado, num time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Num time desorganizado é o contrário. Tá, mas quem são os 3 primeiros volantes do Inter? Rodrigo Dourado está machucado, Matheus Galdesani, que se lesionou na pré-temporada, tá certo? E o Lindoso. O Richelli é um jogador... O Rodrigo Dourado é disparado melhor. Não, sem dúvida nenhuma. O Rodrigo Dourado é titular. Só que o que acontecia quando o Rodrigo Dourado não jogava? Crise no Inter. Virava tragédia. O Rodrigo Lindoso trouxe o equilíbrio no time tá mais então, no momento que tu não tem o Dourado, que o Dourado fez o teste contra o Palmeiras e sentiu, infelizmente ele sentiu, pra mim eu concordo. Hoje, esse primeiro volante que sabe sair jogando, o Rodrigo Dourado é disparado. Mas o melhor volante que tem por aí. Eu acho que o maior desafio nesse jogo do Inter aí é do técnico Odair. Porque ele, até pouco tempo, ele jogava fora com uma equipe extremamente defensiva. Ele mas jogava, aí não passa por escalação, passa por posicionamento. Não, escalação, porque ele não botava o D'Alessandro, lembra? Ele não botava o D'Alessandro. Mas o D'Alessandro não teve lesão esse ano, né? Aí então ele jogava com a equipe da intermediária para trás e não teve sucesso. Aí ele foi para o desafio, foi feito uma disposição do D'Alessandro no jogo e aí... Foi o grande momento do Inter fora, ao menos na Libertadores. Sabe o que acontecia com o D'Alessandro sempre? O D'Alessandro é um jogador diferenciado. Quando ele está bem, ele tem que jogar sempre. Só que daí o D'Alessandro se lesionava. E aí quando ele estava com 80% da forma física, ele queria voltar. Ele tinha que botar ele porque ele era o cara que funcionava. Agora, o D'Alessandro precisa ir só na boa. E outra, isso foi mérito do Odair. E a própria fase do Inter, o ano passado, de vitórias no Brasileirão, sem o D'Alessandro, foi bom para o D'Alessandro porque ele viu o seguinte, não, o time pode jogar, né, tanto para o D'Alessandro como para o Odair, o time pode jogar sem o D'Alessandro. Então o que está acontecendo agora? O D'Alessandro está sendo preparado para os momentos decisivos. Infelizmente ele tomou aquele cartão ridículo, etc, e não vai poder estar nesse jogo, senão ele estaria, porque o Cruzeiro é diferente do Palmeiras. O Palmeiras é o time mais intenso do Brasil. Agora o Cruzeiro não, e principalmente sem o Robinho. Teria espaço para o D'Alessandro jogar fora. Agora, sem o D'Alessandro e sem o primeiro volante, o Inter vai ter que ter, independente se vai jogar Richelli ou Rafael Sobis, o Inter tem que ter um posicionamento, não dar campo, não dar espaço
para o Cruzeiro gostar do jogo, porque aí tu vai induzir um cara que está fragilizado a errar, e aí a torcida vai começar a jogar contra e onde começa você por aí não erra e não pode errar, tem que ser decisivo, usando as palavras do Mano, é na escolha do seu banco. Qual é o nosso banco? É o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Olha, é o melhor aplicativo bancário que tem. É verdade. Eu uso assim, eu só faço tudo, é muito bom mesmo, assim, e não por a gente ser bairrista, assim, mas dá orgulho de ver, né, todo o investimento em TI, todo o trabalho que é feito dentro do Banrisul. Parabéns para a turma. Então, faça isso. Se você não baixou, já é cliente, ou baixe o aplicativo do Banrisul. Agora, se você não é cliente, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando em pintar a sua casa, em reformar, em construir? Bom, então aí o caminho é a Ferragem Lampião. Lá, só para você ter uma ideia, em tonalidade de tintas, se você quiser pintar a sua casa, são mais de 2.200 tonalidades de tintas que você tem lá. E tudo que você possa precisar, que você imagina. Uma grande variedade também de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, tem televendas e teleentrega. Os telefones estão na tela para você, 51, código de área 33400899 e o WhatsApp também, 51, código de área 991 800162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com a Assis Brasil, aqui em Porto Alegre. Um atendimento VIP personalizado, uma equipe espetacular lá do João Carlos e do Gilberto para lhe atender. Estacionamento na porta, não são aqueles estacionamentos longos, deixa o carro longo, depois encaminhar. Não, tudo isso você tem lá na Ferragem Lampião. Bom, a frase e o slogan da Ferragem Lampião já diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Se você for nota, corre o risco de não encontrar. Então, lá você tem tudo que você precisa, que imagina e que não imagina. Então, Ferragem Lampião, até porque são mais de 30 anos no mercado, né? Então já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco do nosso Dois Toques. Está com o nosso Dois Toques, com o Raul Rocha, Mano Chandes e Ronaldo Napoleão. Vocês assistem os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo, né? Somos uma emissora multiplataforma. Em todas as plataformas digitais, você assiste aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo. É só você digitar RDC TV. Nosso Dois Toques para ciência, estética e saúde. Não é uma questão só de beleza, é uma questão de saúde também lá. Lá é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é questão de saúde, a técnica da barriga negativa, né? Aquela barriguinha saliente, os pneus do lado. Então, você tem, esse é um dos procedimentos lá da ciência estética e saúde. Também nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar, aquela para você, né, acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 4066-1909, o WhatsApp também, 51, código de área 997-67-1909. Todas as informações que você precisa, é só você acessar as redes sociais da Ciência Estética e Saúde, Instagram, Facebook, lá você tem tudo que você precisa em termos de informações. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da ciência financeira e previdência, o patrocinador oficial, é o pilar do São José, grande campanha aí. Na realidade, divide a liderança em termos de pontos aí com Juventude no seu grupo. O Ipiranga também está aí na 4ª colocação. São 3 gaúchos no grupo B e aí querendo vaga para ir para o mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. O São José perde para o Juventude só nos critérios aí. Então, o Juventude na primeira posição, o São José... Esse mata-mata é decisivo, porque classificam 8 e quem passa vai para a Série B. Aí vai para a Série B. Pô, que maravilha que a gente pudesse ter 3 gaúchos aí na Série B, se juntando ao Brasil de Pelotas, que também está na Série B. Bom, mas a gente falava no bloco anterior em relação a esse time, essa pressão que o Internacional vai enfrentar um time sob pressão, que é o caso do Cruzeiro, que vive essa instabilidade. Mas o lateral Wendel fala exatamente sobre isso. Acredito que quando o árbitro apitar ali, essa questão que eles não vêm tão bem no Campeonato Brasileiro, some rapidamente, né? Porque semifinal de Copa do Brasil, com certeza vão dar tudo, né? Um jogo que eles vão estar jogando em casa, vão pressionar, mas nós também somos uma equipe experiente, né? E temos que tentar tirar proveito dessa situação da melhor forma possível. Ele conversou com nós hoje, tem amanhã também, para preparar nossa equipe da melhor maneira possível.
Pois é, tá aí essa maneira que o Internacional tá vendo como vai enfrentar. Raul, tu como é jogador... Cara, enfrentar um time nessa situação é aquela história do leão ferido. Tu vai enfrentar um leão ferido, né? Pode ser mais feroz do que qualquer coisa, né? E o Cruzeiro, em especial o técnico Mano Menezes, são vencedores, né? Copa do Brasil, especialidade de duas equipes aí, Grêmio e Cruzeiro, né? Que chegam ano após ano, sempre buscando ali ou o título ou uma excelente participação. Então, óbvio que o Internacional vai ter dificuldades nessa partida, por tudo que envolve aí, né? O Mano Tiantes falou já a situação do Cruzeiro, financeira, o Mano colocou o cargo à disposição, enfim, mas isso tudo pode servir exatamente de motivação para os atletas e a última súplica, né? Olha, não tem mais o que fazer, nós temos que ganhar e ganhar porque precisamos permanecer vivo ao menos nessa competição. E aí busca ali, ali na frente uma valorização, uma entrada de recursos e tal. Então esse jogo é emblemático para o Internacional e eu volto a dizer, eu estou muito curioso para saber a postura do técnico Odair. Né? Se ele vai voltar retrancadinho, acho que né? vai o que ele já fez, que não deu certo. Que não deu certo. Não deu certo com o Palmeiras, perdeu 1-0. Não deu certo com o Palmeiras, perdeu. Né? Podia ter perdido demais. Mas é um jogo de 180 minutos. As circunstâncias vão fazer isso. Ou ele vai mudar. Não, eu vou elogiar o Odair. Ou ele vai mudar de patamar. Ele vai entrar numa outra casta de técnicos mais ousados, mas estão buscando uma coisa maior para sua equipe. Vamos lá, vamos dar atenção a algumas das nossas mensagens. O Carlos de Grande, Carlão, turma boa, queridos amigos, ótimos profissionais. O Luciano Severo, acho que a grande diferença para melhor do Renato é justamente isso, não fala da tática, esquema de jogo, infiltração, etc. Ele fala outros dados que não dão armas para os adversários. Falar de tática e teoria qualquer um, mas colocar em prática e colocar títulos do armário, aí é que são elas. E isto o Renato tem sobra, é verdade. Olha só, grande audiência, como todos, né? Calil Sebe, que categoria, meus bruxos. Mano, Raul, Napoleão, Cadu. Um abraço, Calil. Um abraço, centroavante, Calil. Tá dizendo que tá em Porto Alegre. Você se vê entre Porto Alegre e Caxias. Diz ele, jogo com VAR tem que ser cronometrado. Exemplo do basquetebol. Tem que haver aí um aperfeiçoamento. Mas tem um porém aí, né? Porque a tecnologia para fazer a linha, aquela proporcional em relação ao impedimento, ela leva de 3 a 4 minutos. Então, quando é caráter interpretativo, ok. Agora, quando é impedimento e quando é um impedimento que tu não consegue ver a olho nu, leva aquele tempo. Não pode demorar 3 a 4 minutos. Mas que é o que aconteceu no Inter e Bahia, ali. Que foi foi por um pé ali na frente. Vamos lá, olha aqui, ó, o Luciano. Mais chulo, obrigado. O Luciano Carmo dando boa noite, assistindo o programa. A Viviane Moreira, Paulo de Carvalho, boa noite. Vamos Inter, contra tudo e contra todos. O João Francisco Marquesan, eu chamaria isso de salto alto em relação ao jogo, né, de ontem. A Viviane volta aqui. E o bom é que eles ficam fazendo também um programa paralelo aqui, né? Humberto Claudino, o time do professor Pardal conseguiu empatar com os grandiosos times da Chapecoense e CSA. O Márcio Martins Fraga, Cruzeiro 1, Inter 1. Isso é um grande resultado para o Inter, né? Se vier de lá com empate, né, mano? Não fechava pelo empate aí? Me serve, sem o D'Alessandro e talvez sem o Lindoso, me serve. Agora, o que me passa em relação ao Inter é o seguinte, o Odair é um cara desprovido de soberba. Ele é um cara que tem um grupo na mão, ele é um cara que tem uma história muito bonita, ele estava naquele acidente do Brasil de Pelotas lá, que teve que antecipar a carreira dele, começou no Inter lá embaixo, foi subindo, então é um cara que conhece muito e já passou por muita coisa e tem muita coisa para passar nesse sentido. Ele não vai ser, obviamente, o Inter não ganhou nada ainda. O Inter pode ganhar alguma coisa esse ano. O Inter está perto de fazer isso. Dá para sonhar com essa final aí, Grenal? Tem que ser respeitando muito o time do Cruzeiro e tenho certeza, o Inter pode até perder o jogo, mas não vai desrespeitar. Não, eu acho que não vai ter crise nenhuma, né? Se cair, acabar. Mas elas estão voltando. O Inter desrespeitar o Cruzeiro.
Não, mas é que a imprensa começa essa coisinha assim, porque é crise, vai passar por cima, o time do Cruzeiro não existe mais, não tem. o Mano quer ir embora, e pipipi, papai, você conversa com o boi dormir, entendeu? Não tem, jogo Não tem favorito, não tem nada, né? São jogos, são times do mesmo nível, da mesma categoria. Falando em categoria, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, né? Restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, 50 anos do Barranco. Quando a gente vai fazer um programa do Barranco... Pois é, vamos falar com o Elcio que vamos fazer, aí não tem coisa melhor, né? Vamos fazer, vamos providenciar, é verdade. E não esquecendo que hoje é terça, né? Então terça, quarta e quinta e aos domingos tem o quê? As promoções do Barranquinho, o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mós. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda espetacular na Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, futebol, para onde você for. Não quer saber de estacionamento? Aí está aí a Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é mais importante, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, venho cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Depois, na virada, ali à meia-noite, tem Joias da TV com Rossana Rocha, que eu sempre digo, não tem dia, não tem época, não tem mês, não tem data, né? Para você dar uma joia de presente para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, né, Napoleão? Então, não tem data, né? Então, não tem data, né? Então tá. É dia dos pais, dar uma joia pra claro. Então aí você fique ligado a... Depois, na sequência, tem aí, como diz o Darcy Filho, né? A reprise do nosso Dois Toques, quem viu quer ver de novo, quem viu pela metade quer ver na íntegra, quem não viu pode rever, pode ver, né? Aí vem as joias do Cadu. Tá certo? Nós voltamos amanhã às 9 horas da noite. Você continua aqui com a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.